Então vamos lá, iniciando agora o nosso bloco sobre a ação de consignação em pagamento. Vamos falar os tópicos principais aqui dessa ação de rito especial que pode ser utilizado no processo do trabalho. Começando aqui com a sua finalidade. Para que serve a ação de consignação em pagamento? Por que eu vou ajuizar essa ação? Coloquei para vocês aqui que a ação de consignação em pagamento tem por finalidade evitar os efeitos da mora, quando não for possível a realização do pagamento, quando não for possível o adimplemento da obrigação. Então, ajuízo a ação de consignação em pagamento para não incorrer nos efeitos da mora. Vejam que muitas vezes a empresa até tenta efetuar o pagamento dos salários e verbas rescisórias, mas não consegue, simplesmente porque o empregado some. Seria uma hipótese clara de consignação em pagamento. Então, determinado empregado simplesmente sumiu da empresa. Foi aplicada a justa causa por abandono. Apesar da justa causa retirar uma série de verbas rescisórias, ainda há alguns pagamentos a serem feitos. Por exemplo, esse empregado, antes de abandonar, trabalhou alguns dias. Ele tem um saldo de salários a receber. Só que ele está no mundo perdido, ninguém sabe em qual local ele se encontra. Eu, empresa, estou aqui com o valor da rescisão para ser paga. Eu não posso simplesmente colocar o dinheiro numa gaveta e aguardar o dia do retorno dele. Se um dia ele vier à empresa, eu efetuo o pagamento. Não. Enquanto eu não efetuar o pagamento, eu estou em mora. E dentre os efeitos da mora, eu tenho os juros, eu tenho a correção, e no direito do trabalho, eu tenho aqui, ó, a incidência da multa do artigo 477 da CLT, que vocês conhecem, que é a multa pelo não pagamento das verbas rescisórias nos prazos descritos no artigo 477. Então, para que eu não incorra nessa multa, nos juros e correção, eu vou consignar esse pagamento. Eu vou, por meio da ação de consignação em pagamento, depositar a quantia em juízo, pedindo ao juiz que declare que eu quitei aquela obrigação. Então vejam que eu não consegui, como eu coloquei para vocês aqui, adimplir a obrigação, porque o empregado não estava no momento para receber, mas vou ajuizar a ação para evitar os efeitos da mora. Além disso, essa ação de consignação pagamento está prevista no artigo 890 do Código de Processo Civil. Nós vamos aplicar aqui as normas do Código de Processo Civil, claro, adaptando algumas ao processo do trabalho, mas a previsão é do CPC. Quem estiver estudando a ação de consignação em pagamento porque cai no seu concurso, vale a pena dar uma lida nesses dispositivos do CPC. São poucos artigos que podem ser cobrados. Primeiro ponto aqui sobre consignação mesmo seria a análise sobre a consignação extrajudicial, se ela é possível ou não no processo do trabalho. Essa consignação extrajudicial que está prevista no Código de Processo Civil, ela ocorre com depósito bancário. Então, em vez de ir judicialmente, em vez de depositar em juízo, eu faço um depósito bancário da quantia que eu entendo devida e informo ao credor. Credor, depositei a quantia. Você tem 10 dias para sacar ou recusar a quantia. Vejam que esse procedimento ele não se aplica ao processo do trabalho. Nós temos aqui um forte entendimento jurisprudencial e doutrinário acerca do não cabimento no processo do trabalho. Então, falou em consignação extrajudicial.
falou da consignação via depósito bancário previsto lá no CPC, não há possibilidade de sua utilização no processo do trabalho. Por que não? Porque o adimplemento de obrigações trabalhistas, ela traz consigo uma série de formalidades. Então, o juiz do trabalho é que deve controlar, na hipótese de consignação, para saber se a quantia depositada é correta ou não. Se eu fizesse a consignação extrajudicial, poderia ocorrer do empregado sacar o valor sem saber se está correto ou não, já que nós temos tantas e tantas verbas a serem pagas ao empregado. Na sequência, vamos aqui para as hipóteses de cabimento. As hipóteses de cabimento estão previstas no Código Civil, no artigo 335 do Código Civil. Então vocês vão ler o artigo 890 e seguintes do Código de Processo Civil, que fala ali do procedimento, e vocês vão ler o artigo 335 do Código Civil, que fala das hipóteses de cabimento. Quando é que cabe a consignação? Vejam aqui que eu destaquei para vocês as hipóteses mais comuns no processo do trabalho. A primeira seria que o credor não recebe sem justa causa a quantia devida. Simplesmente eu quero pagar uma quantia, o empregado diz que aquela quantia ele não recebe. Vejam que ele não recebeu sem justa causa a quantia devida. Primeira hipótese aqui de ajuizamento da ação de consignação em pagamento. A segunda é aquela do exemplo que eu falei para vocês, do empregado que foi demitido por abandono, justa causa por abandono, que é o credor está em local incerto. Se o credor está em local incerto, não tenho como efetuar o pagamento, vou consignar. Existem outras situações que não são tão comuns assim, mas que lendo o artigo 335 nós podemos ver. Lá no 335 tem, por exemplo, a hipótese de consignação em pagamento quando há dúvida acerca de quem é o credor. Não se sabe quem é o credor, há dúvida acerca de quem é o credor, vou consignar em juízo, pedindo ao juiz que decida quem é o verdadeiro credor, de forma a liberar aquela quantia. Seguindo aqui na nossa análise, nós chegamos aqui ao procedimento. Vamos falar o objeto, vamos falar juízo competente, legitimidade, e aí vamos iniciar no nosso procedimento. O objeto da ação de consignação em pagamento é o quê? Depósito de quantia ou coisa. Pode ser depósito de quantia ou coisa. Pode ser que ao término do vínculo de emprego, o empregado tenha deixado na empresa um equipamento seu, de sua propriedade, e eu quero devolver a ele, mas ele está em local incerto, não sabido. Seria a hipótese de consignação dessa coisa. Então é muito comum nós pensarmos em consignação apenas de dinheiro, de quantia, só que coisa também pode ser depositado, pode também ser consignado. Detalhe que nós temos que tomar cuidado aqui para as provas de processo é que a consignação em pagamento não é utilizada para o cumprimento das obrigações de fazer e não fazer. Não há a mínima possibilidade de você consignar uma obrigação de fazer e não fazer. É apenas de entrega de coisa ou então de pagamento. Se eu te perguntasse qual é o juízo competente, qual é a vara do trabalho que seria competente para o processamento da ação de consignação em pagamento, você logo diria o seguinte: Bruno, é a regra geral do processo do trabalho, local da prestação do serviço, e isso está perfeito. A ação de consignação em pagamento, apesar de ser uma ação de rito especial, ela segue a regra de competência territorial do processo do trabalho.
Nós sabemos que as ações trabalhistas, sejam elas de rito ordinário ou de rito especial, devem ser ajuizadas no local da prestação dos serviços. E aí fiz questão de colocar novamente aqui para vocês o artigo 651 da CLT, que diz local da prestação de serviços. Aqui novamente eu vou lembrar a vocês que não importa o local da contratação, não importa o domicílio do empregado, o único ponto que importa aqui é o local da prestação dos serviços. Quem pode ajuizar a ação de consignação em pagamento e quem pode ser réu na ação de consignação em pagamento? Vejam o seguinte, a legitimidade ativa cabe a qualquer um que possa realizar o pagamento. Geralmente, o devedor é o legitimado ativo, mas pode ser um terceiro também que possa realizar esse pagamento. A legitimidade passiva é do credor, mesmo que esteja em local incerto e não sabido. Então, quem é o credor? Eu sei que é o João da Silva. Onde ele está? Não tenho a mínima ideia. Apesar de estar em local incerto e não sabido, é ele, credor João da Silva, que será legítimo passivo na ação de consignação em pagamento. Ele que será o réu da ação de consignação em pagamento. Na hipótese de ajuizamento da ação de consignação em pagamento, por estar o réu em local incerto, não sabido, a notificação, como vocês sabem, será feita por edital. É hipótese aqui de notificação por edital deste réu. E aí, seguindo no nosso procedimento, nós chegamos aqui ao pedido. Vamos preparar a nossa petição inicial, vamos redigir a petição inicial da ação de consignação em pagamento, ou então vou à Justiça do Trabalho ajuizá-la verbalmente, como é possível, como é previsto na CLT. Eu tenho um pedido especial aqui, a ser formulado na petição inicial, que é o depósito da quantia ou coisa no prazo de 5 dias a contar da distribuição da ação. Adaptando o procedimento do CPC ao processo do trabalho, nós vamos falar que o prazo ele é de 5 dias a contar da distribuição da ação. Cuidado com os detalhes, o prazo é de 5 dias para o depósito da coisa ou dinheiro. Então, ajuizei a ação trabalhista, ela foi distribuída, prazo de 5 dias para depositar a quantia ou coisa. O que acontece se Bruno não efetuar esse depósito? Se o depósito não for realizado, o processo será arquivado, será extinto sem resolução do mérito. A ideia aqui é que faltaria até interesse processual superveniente. Se eu peço o depósito de uma quantia e não faço o mesmo, é porque eu não tenho mais interesse processual naquela ação. Faltando essa condição da ação, a demanda será extinta, sem resolução de mérito, ela será arquivada. Teremos aqui o arquivamento do processo. Como o arquivamento se deu por culpa do autor, teremos condenação ao pagamento das custas processuais. Então, arquivamento com condenação do autor ao pagamento das custas processuais. Pode ser que eu esteja consignando prestações periódicas. Pode ser que eu tenha mês a mês que realizar a consignação de quantia. A consignação dessas prestações periódicas, ela está prevista no artigo 892 do CPC. Falei para vocês lerem o 890, 890 do CPC para frente, e aí vocês chegam no
92 do CPC, que trata da consignação de prestações periódicas. Esse dispositivo nos diz que haverá o depósito das demais prestações em até 5 dias da data do vencimento. Então, em até 5 dias da data do vencimento, as demais prestações serão depositadas. O que pode acontecer? Já que estamos falando de procedimento, eu vou ajuizar a ação por meio da minha petição inicial, requerendo o depósito em 5 dias. Fiz o depósito em 5 dias, houve a notificação do réu para comparecer à audiência. Só que olha o que aconteceu, o réu foi revel. O réu não apareceu, não compareceu à audiência e foi decretada a revelia. Pode ter acontecido também que o réu compareceu e recebeu o depósito sem qualquer impugnação. Depositei R$1.000, ele compareceu à audiência e disse que queria levantar, sacar os R$1.000 e não fez qualquer impugnação ao valor. Se ele foi revel ou se ele compareceu para receber a quantia depositada, o que nós temos aqui? Que os pedidos serão julgados procedentes com a condenação do réu ao pagamento das custas processuais. Por quê? Porque aqui, eu tenho culpa, digamos assim, do réu. Aqui está claro que a negativa do recebimento foi injustificada, que eu, autor da consignação, tinha mesmo que consignar, porque naquele primeiro momento ele não quis receber os R$1.000 e agora judicialmente recebeu. Que naquele primeiro momento ele estava em local incerto e não sabido e agora compareceu. Se ele foi revel ou compareceu para receber, eu tenho a procedência dos pedidos, me livro dos efeitos da mora, o Poder Judiciário diz que eu depositei, que eu quitei a obrigação e que não incorro mais nos efeitos da mora. E além disso, tenho a condenação aqui do réu ao pagamento das custas processuais. Além disso, ainda no nosso procedimento, pode ser que o réu venha ao Poder Judiciário, compareça à audiência e conteste, apresente contestação sobre a alegação de que o depósito não foi integral. Fale o seguinte, o Bruno depositou R$1.000, mas na verdade o valor devido por A mais B mais C é R$1.500. Então o depósito não é integral, faltam R$500. Sob a alegação, diante da alegação de que o depósito não é integral, o CPC permite ao autor a complementação em 10 dias. Então o réu alegou fundamentadamente que o valor seria R$1.500 e não R$1.000. Eu, autor, até concordo, não, realmente, eu que estou errado, o valor é R$1.500. Eu posso complementar o depósito em 10 dias. No prazo de 10 dias, deposito os R$500 para quitar aquela obrigação. Além disso, apesar do réu ter arguído que o depósito não foi integral, que a quantia devida não é de R$1.000 e sim R$1.500, pode o réu levantar, ou seja, sacar desde logo, realizar o saque desde logo da quantia depositada, no nosso exemplo, os R$1.000 depositados, continuando o processo em relação à parcela controvertida. Agora nós estamos brigando pelos R$500. Ele diz que a quantia devida é R$1.500. Eu afirmo que a quantia devida é R$1.000. Ele, réu, pode sacar os R$1.000, já que não existe controvérsia, e o processo continua para discutir se os R$500 restantes são devidos ou não. Então o juiz, ao término, vai decidir se os 500 são devidos ou não. Isso daqui nós temos previsto
no artigo 899, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. E aí, para fecharmos o bloco de consignação em pagamento, nós vamos falar sobre a natureza jurídica da sentença. Coloquei para vocês que a sentença possui natureza dúplice. O que significa dizer que a sentença possui natureza dúplice? A sentença tanto pode reconhecer o pedido do autor e aí liberá-lo do pagamento, conceder a quitação daquela obrigação, ou então pode dar razão ao réu e condenar o autor ao pagamento da quantia devida. Vejam que tanto o Poder Judiciário pode reconhecer que a quantia devida é R$1.000 e me liberar da obrigação, da quitação à obrigação pelo depósito dos R$1.000, como pode também reconhecer que a quantia devida é de R$1.500, como dito pelo réu. E, com base nisso, me condenar ao pagamento dos R$500 que faltam. Então vejam que a sentença pode aqui voltar-se contra o autor, pode condenar o autor. Isso daqui ocorre simplesmente porque ela possui, como dito, natureza dúplice. E aí, para não ficar dúvida, coloquei para vocês, podendo condenar o autor ao pagamento da quantia integral, servindo a sentença como título executivo em favor do credor, que foi o réu da ação de consignação em pagamento. Então vem o juiz, considera que o valor devido é de R$1.500, me condena ao pagamento dessa quantia, da diferença, no caso, de R$500. Se eu não efetuar o pagamento desses R$500, o réu agora tem título executivo que pode ser utilizado nos próprios autos. Eu tenho a favor do credor um título executivo que pode ser executado nos próprios autos contra o autor da ação de consignação em pagamento. E aqui nós terminamos o bloco sobre consignação em pagamento, reunimos aqui as principais informações que podem ser cobradas no seu concurso.